Irmãos, passando aí para a nossa aula de quarta-feira sobre o Evangelho de João, eu convido você a abrir lá a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós estamos no capítulo de número 6 ainda. Já estudamos o capítulo 6 de modo geral na semana passada, focando o primeiro sinal aqui do capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e peixes, e todo o desdobramento que esse sinal acaba produzindo, e que foi registrado por João, que aponta, na verdade, para Jesus como o pão da vida, né? O verdadeiro alimento, que aquele que dele comer tem vida eterna. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, ter comunhão com ele, tem vida eterna. Então, esse é todo o desdobramento do capítulo 6. Mas, na sequência aqui, ou no inteirinho, né, no junto e misturado aqui do capítulo 6, nós temos o registro de mais um sinal. Muitas vezes não é nem considerado, né, na contagem lá daqueles que gostam de separar os 7 sinais de João. Às vezes eles não contam esse sinal, mas não deixa de ser um milagre, não deixa de ser um sinal e deve ser contado, porque o objetivo de João é que se registrou os sinais, é para que tais sinais sirvam para conduzir as pessoas a crerem que Jesus é o próprio Deus encarnado. E uma vez crendo em Cristo, recebam vida no seu nome. Esse é o objetivo, tá? Então hoje nós vamos tratar aí ainda sobre sinais, né? Aula 11, a parte 5, o quinto sinal que João separou, com o objetivo de que os leitores, lendo os sinais, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então abra sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Nós vamos ler aí do verso 16 até o verso 25. Diz assim, pois, João 6. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez nesta noite, e agora, ó Deus, pedimos a tua bênção no estudo da tua palavra para relembrarmos a tua revelação e ao mesmo tempo ampliarmos o conhecimento que ela nos traz. Para tanto pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique segundo a tua bondade, usando-me apesar de mim mesmo e nos conduzindo a conhecer a tua verdade e aplicá-la em nossa vida. Nos abençoe, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos relembrar aqui algumas questões gerais, né? Para que a nossa mente esteja dentro daquilo que nos conduz à sequência do estudo.
Então, desde o início do nosso estudo aqui, nós já vimos que o Evangelho de João tem como foco apresentar Jesus para todas as classes de pessoas. É um evangelho que não foi escrito para um grupo específico, diferente dos outros três, com o objetivo de provar Jesus como sendo Deus, como sendo a fonte de salvação e conduzindo o leitor a crer em Cristo e receber vida eterna no seu nome. No primeiro capítulo, nós vemos o evangelho já apresentando Jesus como Deus, o Verbo que é Deus e que desde o princípio estava lá e que nele foram criadas todas as coisas. Então, esse ponto, né, esse atributo divino, a eternidade, a autoridade de Jesus já é apresentada logo no primeiro versículo. Além disso, João vai usar dos testemunhos de várias pessoas apresentados durante todo o evangelho para reforçar a divindade de Jesus, pessoas distintas. Nicodemos, como um dos principais líderes religiosos da época, João Batista, como um profeta reconhecido pelo povo, uma mulher samaritana, casada várias vezes e que estava tendo uma vida social totalmente destruída, pescadores, pessoas que foram curadas, pessoas sem expressão nenhuma na sociedade de Israel, ao mesmo tempo pessoas bem colocadas socialmente, né? Funcionários públicos, ou seja, gente de tudo quanto é classe social e condição que acaba testemunhando a respeito da divindade de Jesus. Além dos testemunhos e dos próprias afirmações do Evangelho, nós temos ainda uma sequência que prova que Jesus é o próprio Deus encarnado através de milagres, que aqui o Evangelho de João chama de sinais, e que é o principal objetivo, o principal assunto do Evangelho, no objetivo de conduzir as pessoas a entender quem de fato é Jesus Cristo. O Evangelho, como nós já chamamos a sua atenção, separa aí 10 sinais realizados por Jesus para provar quem ele é, 9 antes da declaração do verso 31 do capítulo 20 e 1 lá no final do capítulo 21. O Evangelho, em vários momentos, deixa claro que Jesus fez muitos outros sinais, além desses que foram registrados, mostrando, inclusive, que se fosse registrado todos os sinais que Jesus fez, não caberiam nos livros. Né? E nós podemos encontrar os 10 sinais que separamos aí nos seguintes textos. João 2, 1, João 4, João 5, João 6, de 1 a 14, que foi estudamos semana passada. O de hoje, João 6, verso 16 a 21, João 9, de 1 a 7, João 11, João 20, em 2 momentos, e João 21, dos versos 1 a 11. Falando de sinais, nós, olhando para os evangelhos de um modo geral, encontramos aí cerca de 35 a 40 sinais registrados, dependendo do foco estudar, e sempre eles divididos em categorias: milagres sobre as leis naturais, milagres de cura, milagres de libertação e exorcismo, ou milagres sobre a própria morte, milagres de ressurreição. Nós vimos aqui que tanto o milagre da multiplicação dos pães e peixes, quanto o próprio Jesus andar sobre as águas se enquadra aí dentro dos milagres relacionados às leis naturais. Ok? E lembrando os sinais, o primeiro sinal, onde Jesus transforma água em vinho, nós vemos que o objetivo é apresentar Jesus como o próprio Deus criador, tem capacidade de criar e mudar as substâncias, mas ao mesmo tempo, dentro do contexto geral do Evangelho, apresentando Jesus como o noivo prometido que vem suprir as necessidades da sua igreja. Já no segundo sinal, que é a cura do filho do oficial do rei, lá em Cafarnaum, sinal à distância, né, onde Jesus cura à distância, além de mostrar o poder que Jesus tem para curar, esse sinal tem como objetivo de exaltar o poder de Jesus em promover a fé no coração das pessoas. E é isso que foi o grande milagre aí nesses sinais, pois o registro diz que tanto o oficial como toda a sua casa
por terem visto a conexão do horário que Jesus disse que o filho estava curado e do momento exato que o filho curou, toda a sua casa creu. Creu ele e toda a sua casa. O terceiro sinal, que é a cura do homem enfermo há 38 anos, um homem que, na verdade, não reconhecia Jesus, nem sabia quem que ele era. Lá em João 5, mostra o poder de Jesus e a sua onipotência em conhecer todas as coisas, e que a sua palavra basta para curar, e cura, inclusive, mesmo aqueles que não o conhecem, e inclusive que o rejeitam. Então, os sinais, nesse terceiro sinal, nós vemos que os sinais não são fundamento para gerar fé salvadora, e que a cura física, o recebimento da bênção de Deus, não exclui a necessidade de verdadeiro arrependimento e fé. É isso que Jesus fala para o homem depois, quando encontra ele no templo. Ele fala assim, se vê que você foi curado, mas muda de vida, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Lembra disso? Então, essa é a ideia de que os sinais apontam para quem Cristo é. E, infelizmente, a realidade alienada dos homens. Isso reforça a ideia de que mesmo os sinais descrevendo quem Jesus é, as pessoas não são impactadas pelos sinais propriamente, mas sim pela graça de Deus, que é mais um assunto tratado no Evangelho de João. Ninguém não nasce da vontade do sangue, da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, como o primeiro capítulo diz. O quarto sinal que estudamos semana passada revela Jesus, primeiro, como profeta prometido por Moisés, está um link lá no verso 14, como a fonte de vida eterna, como santo de Deus. E quando ele, então, transforma e multiplica pães e peixes, revela Jesus como Deus Todo-Poderoso e como o Messias que desceu do céu para saciar a fome espiritual daqueles que o Pai separou para a sua própria glória. O quarto sinal revela Jesus como o pão da vida e o único alimento espiritual que gera vida eterna. Jesus é o pão que desceu do céu e quem dele comer, ou seja, ter intimidade e fé, viverá eternamente, como o próprio Senhor Jesus promete nos versos 52 a 58. Então, relembramos aí os 4 sinais que já estudamos. Vamos entrar aí no quinto sinal. Eu pus um mapinha aqui de novo do Mar da Galileia, justamente porque o cenário ainda é o mesmo, O cenário ainda é o mesmo. Você vê que é citado na leitura que fizemos que alguns barcos saem de Tiberíades, por isso que o Mar da Galileia também é chamado de Mar Tiberíades. E eles saem da região onde eles tinham comido o pão, com destino a Cafarnaum. Um dos outros textos vai falar com destino a Betsaida. Mas a ideia é para o norte do lago, então é o destino dele. Muito provavelmente eles iam margeando, Iam margeando com rumo a Cafarnaum até que encontraram. Não sei se você já teve a oportunidade de pescar embarcado, principalmente em rio represado. Por exemplo, eu sou de Barretos, então em Barretos a gente ainda pega uma pontinha lá do Rio Grande, que é represado ali na região de Colômbia. E aí quando você vai pescar, a não ser quando você quer, eu quero pescar lá em Minas Gerais. Aí você tem que atravessar todo o rio. Mas caso contrário, você vai margeando, procurando lá um melhor ceva, procurando uma gaiada, procurando lá um braço, um trem qualquer lá, que você fala, aqui vai dar peixe. Muito provavelmente era isso que eles faziam, até para evitar um lago relativamente largo, então a questão de ondas, Então, o que o pescador faz hoje também? Ele vai margeando. Mesmo porque se der uma ventania lá, começar a ventar, é muito mais fácil você chegar em terra firme. Você vai para a margem. Se você estiver lá no meio do negócio e pegar uma ventania lá, você está perdido, Então, era mais ou menos a mesma coisa que eles faziam. Eles iam margeando aqui, aí, Jesus está aqui. Aí paravam. Senhor, o senhor está fazendo? Como o senhor veio para cá? Coisa desse tipo. Muito provavelmente Jesus estava aqui na região de Genezaré, quando fez a multiplicação, e aí se direcionando para a região de Cafarnaum ou Betsaida. Tudo bem? Então o cenário ainda é esse aqui, no Mar da Galileia. Após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ficou sozinho
vai dizer o texto aqui de João. Dá uma olhada aí de novo. Verso 17. Tomando um barco, passaram por outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. João não vai dar detalhes aqui a respeito dessa situação, mas a ideia é que Jesus ficou sozinho e mandou os seus discípulos para o outro lado do lago. E isso é possível quando a gente faz a comparação dos textos com os outros evangelhos. A multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre de Jesus que é registrado nos 4 evangelhos. Você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esse episódio aqui, esse sinal específico aqui, Jesus andando sobre as águas, você não vai encontrar no evangelho de Lucas. Você só vai encontrar no evangelho de Mateus, de Marcos e no de João. Só que de João registra essa situação, nos dá só um detalhezinho, mas não explica necessariamente o porquê desse sinal. E é por isso que muita gente não conta nem esse sinal aqui quando vai estudar o livro de João. Mas está aqui, João registrou, é um sinal, é um dos milagres. E aí, para entender, para ficar melhor, a gente vai ter que cruzar as informações. Então, o primeiro texto que eu convido, marque aqui João 6, o primeiro texto que eu convido você a abrir, fazendo esse chaveamento aí, cruzando aí as informações, né? Fazendo o link, é com Mateus capítulo 14, que vai tratar disso. Se você observar aí no verso 13 de Mateus 14, você vai ter o registro da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Tudo bem? E a partir do verso 22, você tem um registro do fato que Jesus andou sobre o mar. Lembrando que mar aqui é o nome que eles davam, mas era um lago. Bem, então vamos ler aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja, João não vai relatar isso, mas Mateus vai, dizendo, por que os discípulos foram e Jesus não foi? Então, Mateus vai trazer mais detalhes. Primeiro porque Jesus falou, o seguinte, tem muita gente aqui, nós já demos comida para esse povo, pega o barco, segue, vai indo lá para o norte, e eu vou me despedir do povo aqui, depois eu me viro. Então, a ideia que Mateus vai nos apresentar. O que mais? Então, despedir as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus foi orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então veja, tanto Mateus quanto João vai dizer que eles, já era tarde, eles pegaram o barco e eles já tinham navegado um tanto bom. Mateus não dá aqui a quilometragem, mas João dá. O que João disse lá? Já tinham andado cerca de quantos estádios? Você lembra? 25 a 30 estádios. Basicamente, traduzindo para quilômetros, seria falar por volta de 6 quilômetros. Tá? Como é 25 a 30, então, dependendo do comentarista, aí vai ter uma diferenciação, mas pode pensar numa média aí de 6 quilômetros. Tudo bem? Que isso, na perspectiva de um lago, irmãos, e de um lago aberto, como é o Mar da Galileia, 6 quilômetros você enxerga. Eu não sei se você teve a oportunidade, né? Voltando aqui às minhas experiências de pescador, né, Carlão? Por exemplo, eu estou na região ali
em Barretos, que é a pontinha do limite do município de Barretos, indo pelo Brejinho. Então você chega lá numa região que é chamada Barra da Onça. Tudo bem? Então nós estamos ali na Barra da Onça, entre um dos braços que se você conhece bem o mapa de São Paulo, você vai ver que lá no mapa de São Paulo é o Rio Grande que tem em cima, e lá em cima assim, parece ter um W assim, no mapa. Não sei se você já observou aquelas duas voltinhas. Eu estou nessa segunda voltinha aqui embaixo. Tá? Então eu estou ali, e de lá, como eu estou embaixo nessa voltinha, eu olhando lá para frente, eu pego a volta que vai mostrar as luzes lá já de Guaraci, Peneiras. Isso está longe pra caramba. Só que como nós estamos no rio, você consegue enxergar. Tá? Então, 6 quilômetros, para quem sabe, tem experiência, 6 quilômetros no rio, olhando assim, que você tem visão, ainda mais que Jesus estava no monte, dá para você ver tranquilamente onde que esse povo está. Tudo bem? Então vamos lá, o que mais? Entretanto, o barco já estava longe, cerca de 6 quilômetros, segundo João, açoitado pelas ondas, ou seja, todos eles estão falando que o mar estava agitado. E na 4ª vigília da noite, esse é um dado interessante que Mateus traz e que João não disse. Ele falou, já era tarde quando Jesus foi ter com eles. Mateus já dá o horário aqui. Qual vigília que ele dá aqui? 4ª vigília. Você se lembra muito bem que o dia do judeu começa no pôr do sol. Não é isso? E aí, então, das 6 da tarde até as 6 da manhã, você tem quantas horas? 12 horas. Tudo bem? 12 horas da noite, 12 horas do dia. No caso do judeu, é tarde e manhã. Então, começa o dia às 6 da tarde, é a noite inteira, e depois o dia continua das 6 da manhã às 6 da tarde de novo. 12 horas dividido por 4, você tem quantos? 3. Então, cada vigília da noite era dividida em 3 horas. Tudo bem? Por isso, quando nós fazemos vigília de oração aqui na igreja, né, na reunião de oração já é essa multidão, quando você fala assim, nós vamos fazer uma vigília, se fosse falar assim, nós vamos fazer as 4 vigílias da noite, significa que nós estaríamos orando quantas horas? 12. As 4 vigílias da noite é a noite toda. Uma vigília, então, são 3 horas. Por isso que geralmente é o que nós fazemos aqui. A gente começa a vigília às 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Aí já está tudo babando, tudo dormindo, caído no chão, tudo assim. Isso porque é só uma vigília. Tá? Mateus vai dar aqui a declaração de que no final do dia, estava, como João fala, estava descambando o dia, ou seja, estava terminando o dia. Jesus manda o povo ir, pega o barco e vai. E segundo João, ele só anda 6 quilômetros. Aí você fala assim, caramba, os caras andaram praticamente 9 horas e só andaram 6 quilômetros. Por quê? Mateus explica, o vento estava contra. Os caras estavam brigando contra o mar. Tudo bem? Ondas altas, já vento, tal. E Jesus está ali no monte orando. Orou pelo menos aí umas 3 vigílias. E falou assim, agora eu vou lá entrar no barco. Tudo bem? Estão acompanhando aí a visão? Então vamos lá. Verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mateus acaba com a turma, né? Na verdade, né? Toda a masculinidade aqui, o Mateus joga por terra. Os caras ficaram com medo de jogar no fantasma e começaram a gritar. Imagina. Né? 12 marmanjos no barco gritando, achando que era um fantasma. Tudo bem?
E eles então ficaram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí nós temos um registro que só Mateus faz, que é a respeito de Pedro. Diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eles ainda não tinham certeza que era Jesus, por isso que Pedro faz a prova. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Lembra que a planície toda aqui é chamada de Genezaré. Então, qualquer ponto aqui, tá bom? Chegaram em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então nós temos aqui algumas informações que João não nos trouxe. O cenário é o mesmo, o lugar é o mesmo, apesar de ter alguns dados conflitantes, vamos assim dizer, mas a ideia é a região, né? Genezaré, Cafarnaum, você vai ver que depois Marcos fala de Betsaida, mas a ideia é que é o norte aqui, essa região, tá? Nós não temos a precisão, mas é ali. Os discípulos saíram sozinhos, todos dizem isso. O vento estava forte, estava tendo mar, estava tendo ondas no mar, e que Jesus anda sobre as águas. Mesmo que Mateus traga mais detalhes a respeito do episódio relacionado com Pedro, isso se dá por conta do objetivo de Mateus. E essa informação que ele nos traz mostra o que depois Marcos vai auxiliar a gente entender um pouquinho. Que João só vai dizer: não temais. Mas o Mateus vai mostrar que esse povo aqui ficou morrendo de medo. Até gritaram. Ficaram possuídos de temor. Não estavam acreditando que de fato era Jesus. Se és tu, manda eu ir ter contigo. E aí mesmo Pedro, então vem, tudo para provar quem era Jesus. Os miseráveis tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe para quase 5.000 homens. E mesmo assim os caras não estavam crendo. E acreditavam em fantasma, bem dito. E aí então Pedro desce, anda sobre as águas, mas aí o texto diz de novo, teve o quê? Medo. E começou a submergir, a afundar. E Jesus prontamente o salva. E aí eles sobem no barco, cessa, e eles chegam até o destino que tinha que ir. Então, João vai sintetizar isso dizendo que eles viram Jesus e Jesus diz: não temas, sou eu sou. Porque esse é o objetivo de João. Mas os outros detalhes de Mateus e Marcos vai nos conduzir a entender o propósito desse milagre. Foi exibição só de Jesus? Vamos andar sobre os mares, vamos andar sobre as águas.
tirar uma corrida com o barco aqui. Não. Tem um propósito nessa história. E nós só vamos entender quando a gente conectar os 3 evangelhos que falam sobre o assunto. Então nós vimos agora a postura de Mateus. É necessário que a gente faça agora o mesmo com Marcos. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6. Marcos 6. Você tem no verso 30, mais uma vez, registrando a respeito da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E no verso 45, você tem o registro de Jesus anda por sobre o mar. É a mesma coisa, tá? Só Lucas não vai registrar. Aí vamos lá. Vamos ver outros detalhes aqui. Logo a seguir, ou seja, logo depois que eles comeram o pão e os peixes, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Veja, nós vimos que era Cafarnaum, Genezaré, e aqui Marcos fala Betsaida. Irmãos, não tem nenhum problema com essa informação. A ideia é, segue lá para o lado de Betsaida. Se o evangelho falou, seguiram rumo a Corazim, que nem fica perto do lago. Era só o indicativo que eles estavam indo para o norte. Uns vão falar Genezaré, outro vai falar Cafarnaum, outro vai falar Betsaida. É o rumo que eles estavam indo. Tá? É aquele exemplo que eu dei semana passada. Se alguém perguntar aqui, viu? Para eu ir para Frutal, para onde que eu vou? Aqui? Qual que é o melhor rumo aqui para eu ir para Frutal? Se você perguntar para o Roberto, lembra que eu brinquei aqui? O Roberto falou, você vai ter que pegar a rodovia que vai para Bebedouro. Por quê? Porque o Roberto de Bebedouro, ele vai puxar sardinha para a cidade dele. Aí se perguntar para mim, vai falar assim, não, meu amigo, é a estrada que vai para Barretos. Aí alguém pergunta, mas para ir para Frutal, eu passo por Bebedouro ou passo por Barretos? Miserável, você passa pelos dois, porque é para o mesmo rumo. Então essa é a ideia, tá? Não tem aqui erro na questão do registro. É simplesmente que cada evangelista deu um nome de uma cidade, mas aponta para o mesmo rumo. Tudo bem? Então vamos lá. Enquanto ele despedia a multidão. Veja, o mesmo dado que Mateus vai dar. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Opa, mesma coisa. Mateus já tinha dito isso também. Ao cair da tarde, e tarde aqui você sabe que é noite. Porque na visão judaica, tarde refere-se à noite, desde Gênesis. Deus criou o primeiro dia e houve tarde e manhã. Não é assim? Então, tarde sempre é sinônimo de noite. Então, ao cair da noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria-lhe tomar na dianteira. Marcos dá mais um detalhe. Jesus começou a andar no mar e Jesus queria passar ainda o barco. Queria tomar a dianteira do barco. Ok? Todos determinam que está na 4ª vigília. Só João que não vai trazer esse detalhe, mas Mateus e Marcos diz, que é já no finalzinho da madrugada, que os ventos eram contrários, que eles estavam remando contra o vento, que estava lá com ondas, com vento rijo, vai dizer João. Né? Então, ou seja, por que eles não avançaram tanto e Jesus conseguia do monte que ele estava orando ver mais ou menos onde essa turma estava? Por conta dessa situação que os 2 evangelhos, Mateus e Marcos, representam, desse vento contrário, deles terem dificuldade para remar. Tudo bem até aqui? O que mais que nos é dito? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram. Veja que segue, provavelmente. Nós sabemos que o evangelho de Marcos, né, João Marcos, foi escrito primeiro.
Ou o Mateus está seguindo aqui um indicativo de Marcos, ou está simplesmente registrando as suas memórias da mesma forma que Marcos o fez. Marcos conversando muito provavelmente com Pedro, né? Porque João Marcos foi discípulo de Pedro. E aí nós vemos que Mateus trata da situação de Pedro e Marcos não fala de Pedro. Talvez Pedro não quis contar essa história para Marcos, né? Ia ficar meio ruim para Pedro, então Pedro talvez não contou para Marcos, mas Mateus fez questão de lembrar. Tudo porque o foco eles tinham medo. Guarda isso. Pois todos ficaram aterrados. O que é aterrados, irmãos? Não é jogar terra por cima, não. É aterrorizados. Essa é a mesma ideia. Ou seja, um medo, sabe daquele medo que você até desmaia? Né? Um medo grandioso. Essa é a ideia. Todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Esse é o foco aqui, a palavra-chave nos 3 evangelhos. Não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Presta atenção no verso 52. Esse aqui é importante para a gente entender o negócio. Porque não haviam compreendido. Mas nós estamos falando do mar, o que esse homem veio lembrar aqui do Milagre dos Pães? Marcos vai trazer um dado que conecta a situação da multiplicação dos pães e peixes com o episódio, por que Jesus mandou esse povo ir na frente e diz, eu vou depois. Jesus estava testando a fé desses homens, porque eles não estavam crendo, e ainda não tinha entendido o que era Jesus multiplicar os pães e os peixes, os milagres dos pães e do peixe. Eles não tinham entendido quem era Jesus até então. Eles estavam alienados. Jesus fazendo milagre, curando um monte de gente, mas eles estão lá. Sem saber de fato o que estava acontecendo. E é por isso que Mateus vai registrar que depois dessa situação, eles o adoraram. E disseram, verdadeiramente é filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o próprio Deus. Então, esse episódio aqui conecta com o milagre dos pães e peixes para mostrar que até então os discípulos não estavam entendendo nada. E por isso estavam cheios de medo, de temor e de crenças vazias. Tanto que olharam para Jesus e acharam que era um fantasma. Então, o objetivo de Jesus andar sobre as águas, no contexto específico de manter o vento rijo, para que eles não prosseguissem muito, para que Jesus, depois andando, chegasse até eles, era para quebrar com essa ideia que os discípulos tinham alienada a respeito de Jesus e conduzi-los a não temer, a crer verdadeiramente que Jesus é o próprio Deus. Então o verso 52 vai dizer, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, olha aqui que determinante essa frase. O seu coração estava endurecido. Eles ainda não eram crentes. Estavam andando com Jesus, estavam vendo os sinais, vendo as curas, comendo do pão que Jesus, beber do vinho que Jesus transformou, comer do pão que Jesus multiplicou, comer dos peixes, viram todos os sinais que até agora Jesus já haviam feito, mas ainda não haviam crido em quem Jesus era. Achou que era simplesmente mais um sinal.
mas não tinham ainda, estavam com o coração endurecido. Eles não tinham nem compreendido que Jesus é o próprio Deus ao ponto de usar pães e peixes e multiplicar para dar alimento para quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E é nesse sentido, irmãos, que agora há pouco na reunião de oração eu acabei chamando a sua atenção para o fato de que quando nós olhamos para a igreja de hoje, é mais ou menos isso que a gente vê. As pessoas ainda não entenderam o milagre. As pessoas estão andando com Jesus, mas ainda estão com o coração endurecido. E se Deus resolvesse manifestar de alguma maneira aqui, esse povo saía gritando: é fantasma! Se molhando, se borrando de medo, como os discípulos. O sinal de Jesus andando sobre as águas na tempestade, no mar revolto com o vento, e os discípulos no barco, sem saber o que estava acontecendo, revela que mesmo andando com Jesus, aqueles homens estavam com o coração endurecido e que eles não haviam compreendido os propósitos dos sinais de Jesus. Não sabiam nem quem era aqueles com quem eles estavam andando. Talvez estavam ali inicialmente movidos tão somente pelos benefícios os benefícios terrenos que o estar com Jesus produzia. E é assim que muita gente ainda está na igreja. Andando com Jesus simplesmente pelas migalhas que a presença de Jesus permite cair para eles. Mas sem entender de fato quem Jesus é. E ainda com o coração endurecido. Esse é o propósito. João, ele sintetiza isso na expressão não temais, eu sou. Mas quando você compara com o registro de Mateus, com o registro de Marcos, o propósito vai ficando cada vez mais claro. Então vamos lá. O quinto sinal do Evangelho de João, onde Jesus anda por sobre o mar, tem alguns detalhes, né? Todos eles falam desse mar agitado, com vento contrário, que eles não estavam conseguindo remar. O João vai mostrar que eles avançaram só 25 a 30 estádios, ou seja, cerca de 6 quilômetros. Né? É isso que ele vai dizer lá, 25 a 30 estágios. E aí você vê que Lucas, por exemplo, nem registra esse sinal, e isso conduz muitos teólogos, muitos comentaristas do Evangelho de João, não contar o sinal de Jesus andando sobre o mar como um dos sinais que João teve objetivo, tanto é para manter lá os 7 sinais de João. Mas quando você compara os detalhes do Evangelho de Mateus e Marcos, nós vemos o porquê que João registrou esse negócio aqui. E a grande ideia, irmãos, no capítulo 5, 6 e 7, e até parte do capítulo 8, ou até o capítulo 8, é mostrar que, mesmo nos dias de Jesus, havia um conflito de pessoas que criam e pessoas que não criam. Pessoas que reconheciam Jesus como profeta, como sendo o próprio Messias, e pessoas que queriam matá-lo, porque não acreditavam nele. O capítulo 7, nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem, vai trazer, inclusive, a família de Jesus não crendo nele. E aí nós vemos, com o confronto aqui de Mateus, Marcos e João, que os próprios discípulos de Jesus, pelo menos até esse momento, ainda estavam com o coração endurecido. Não estavam crendo de fato quem era o Senhor Jesus. Então vamos lá. Segundo Marcos, os discípulos, apesar de verem o milagre da multiplicação, ainda estavam descrentes, não tinham entendido o que significava, não haviam compreendido o milagre dos pães. Estavam com o coração endurecido. E o Evangelho de Mateus diz que o episódio de Cristo andar sobre o mar e fazer cessar o vento, né, porque são duas situações,
Ele não simplesmente anda sobre o mar, poderia ser contado como sinal, mas ao subir no barco, diz o texto que o vento cessou, as ondas, tal, cessou. E aí eles chegam rapidamente ao destino. Os caras ficaram 9 horas remando, andaram 6 quilômetros. Jesus vem, cessa o vento e o cara chega logo no destino. Então poderia até ser contado como 2 sinais: o andar sobre as águas e o cessar dos ventos contrários. Tá? Mas alguns desconsideram. Então, no caso do Evangelho de Mateus, ele aponta para essas dois milagres: andar sobre o mar, fazer cessar o vento, incluindo a experiência de Pedro, e que reforçam que os discípulos, incluindo Pedro, tinham uma pequena fé. Não é assim que Jesus fala para Pedro? Homem de pequena fé. E resgata o cara. Então, o foco e o objetivo desse sinal, irmãos, era revelar que o coração dos discípulos, não era qualquer um, não, dos discípulos, ainda estavam com dúvidas, estavam endurecidos, eles ainda temiam, eles ainda não haviam compreendido quem de fato era Jesus. Esse sinal revela que muitos daqueles que estão seguindo a Jesus não entenderam nem os sinais, nem quem é Jesus, e continuam com o coração endurecido. Ainda são homens de pequena fé. Andar com Jesus não significa necessariamente que você o reconhece como seu Senhor, como seu Salvador. Tem muita gente andando com Jesus que ainda tem medo de fantasma. Tem muita gente andando com Jesus que ainda não compreendeu quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Tem muita gente andando com Jesus e o coração ainda está endurecido. A palavra de Jesus para eles: sou eu, não temais. Vamos caminhar mais um pouquinho. O Evangelho de Mateus ainda reforça que esse sinal foi necessário para gerar fé nos discípulos. Vamos conferir lá? Vamos relembrar de novo? Mateus, volta lá para Mateus. Mateus capítulo 14, os versos finais aí, 33. Vou ler o 29, né? E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que não crestes? Essa é a ideia. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, aí você vê a mudança da postura aqui que Mateus vai apresentar, que os que estavam no barco fizeram o que com Jesus? Adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, segundo Mateus, esse episódio serviu para gerar fé nos discípulos, para que os discípulos caíssem a ficha e reconhecessem Jesus como Deus, porque só Deus é digno de adoração. E é por isso que eles adoraram, dizendo: verdadeiramente é filho de Deus, igualando Jesus ao próprio Deus. Então, Marcos mostra qual que era, faz um raio-x do coração, e Mateus vai um pouco adiante mostrando, olha, que esse episódio foi o episódio que caiu a ficha, gerando adoração e fé no coração dos discípulos. Foi esse momento. Não foi a multiplicação dos pães e dos peixes, mas foi essa experiência de ver Jesus andando sobre as águas, fazendo cessar o vento e tendo essa experiência que nos é registrada aqui nesses 3 evangelhos. Então, esse sinal, irmãos, demonstra Jesus como o próprio Deus, que domina sobre todas as leis da natureza.
e da ciência, da física. E que, segundo Mateus, gerou adoração e confissão de fé dos seus discípulos. Adorando, disseram: Tu és o Filho, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então veja, irmãos, vai ter um momento na vida que, muito provavelmente, a graça do Senhor vai nos alcançar para que a gente entenda e reconheça Jesus como Deus. Mas, reforçando todo o contexto, tem muita gente que está andando com Jesus há muito tempo, mas que ainda não reconhece Jesus como Deus e não o adora verdadeiramente. Não entendeu, estão com o coração ainda em dúvida, com medo, né? Coração endurecido. Então, o que nós podemos aprender aí, de certa forma, com o quinto sinal? Qual que é a ênfase? A ênfase é apontar mais uma vez Jesus como Deus, que tem poder sobre todas as leis da natureza, e, ao mesmo tempo, mostrar que o fato de andar com Jesus não faz de você um verdadeiro crente. É preciso reconhecê-lo como o verdadeiro Filho de Deus, como o próprio Deus. Então, concluindo, nós podemos dizer o seguinte: o quinto sinal, selecionado por João, revela Jesus como o próprio Deus, inigualável e inquestionável. E o texto que eu estou chamando a sua atenção aqui é o texto que nós usamos na reunião de oração, que é Jó, capítulo 9, verso 8. Se você for para lá, você vai ver Jó dizendo que não adianta brigar com Deus, porque Deus é grandão e você não é nada, né? E aí ele vai citar como característica dessa grandeza de Deus o fato de que Deus anda sobre os mares. Esse era um texto conhecido do povo de Israel. Então abra lá, Jó capítulo 9. Vamos relembrar aqui, nós que lemos aqui na reunião de oração. Jó capítulo 9, você tem aí Jó, né? Falando, gente, não dá para brigar com Deus, porque Deus é grande. E ele vai dizer, vai trazer características sobre Deus que apontam para características que só Deus pode fazer. Ele vai dizer a partir do verso 5, verso 4. Ele é sábio de coração, grande em poder, e quem porfiou com ele teve paz. Ou seja, quem brigou com Deus e saiu vencendo? Ninguém. É ele quem remove os montes sem que saibam, é ele que na sua ira os transtorna, quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, é ele quem fala ao sol e esse não sai, é ele que sela as estrelas. E aí veja o verso 8. Quem sozinho estende os céus, quem criou o céu, e ele vai dizer depois sobre as constelações e galáxias, né? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo, a Recâmara do Sul, no verso 9. Mas no 8 ele diz, quem sozinho estende os céus e anda sobre o quê? Sobre os altos do mar. Então, já era dito dentro da tradição judaica que Deus, ele é tão poderoso que ele pode andar sobre o mar. Era uma das expressões que Jó usou para expressar a grandeza de Deus. E aí, geralmente, nós não conhecemos essa tradição, desprezamos esse vínculo. Mas para os judeus que conheciam essa conexão, ver Jesus andando sobre o mar significava que Jesus era quem? Deus. Porque só Deus pode andar sobre os altos do mar. Se você vê alguém andando, é porque ele é Deus. Então essa é a conexão que a tradição fazia, que o conhecimento do Antigo Testamento trazia. Então o quinto sinal, ele revela Jesus como sendo o próprio Deus. Afinal de contas, só Deus pode andar sobre os altos mares. Ele é inigualável, ele é inquestionável. Ninguém pode se levantar contra ele. E aí nós vemos que o quinto sinal, o seu poder é manifesto tanto nesses atos sobrenaturais, né, no capítulo 6 de modo geral, como o multiplicar pães e peixes, o andar sobre as águas do lago, com ondas, inclusive querendo passar na frente do barco, e em fazer cessar os ventos. Só Deus pode fazer um negócio desse.
Então, esses sinais de João é para demonstrar que Jesus é, de fato, o próprio Deus. Porém, o seu poder é manifesto em confrontar a fé dos seus. Porque até então eles não estavam entendendo, até então eles estavam duvidando, até então o coração estava endurecido. E por isso que ele fala, homem de pequena fé. O objetivo desse sinal era confrontar o medo, a dúvida e a descrença no coração endurecido dos seus discípulos. Isso aponta para o fato, irmãos, que algumas situações acontecem justamente para provar a nossa fé. A palavra de Deus diz que o Senhor nos prova. Ele não nos tenta, porque a tentação visa a queda, mas a provação, e Deus nos prova, visa a aprovação, visa a vitória. E existem situações na nossa vida, irmãos, onde Deus nos prova, e prova a respeito da nossa fé. Como foi o caso aqui com os discípulos. Você não sai gritando aí, é fantasma. Mas para você se prostrar diante daquele que anda sobre os altos do mar. Esse sinal prova quem Jesus de fato é, mas ao mesmo tempo aponta para o confronto da fé que Jesus queria fazer com os seus discípulos, não para reprová-los, mas para, como diz o próprio texto de Mateus, gerar verdadeira adoração e verdadeira confissão de fé. Tu és verdadeiramente filho de Deus. Irmãos, existem situações na nossa vida que Deus pode usar para provar a nossa fé. E se de fato cremos que apesar das situações, se Ele de fato é o Deus da nossa vida. João está escrevendo isso com o objetivo de você crer que Ele é o próprio Deus. Afinal de contas, só Ele pode andar nos altos dos mares. Só Deus assim pode fazer. Mas o contexto do registro daquele sinal aponta que tinha algo muito maior do que simplesmente revelar o poder de Jesus como sendo o próprio Deus. Mas de quebrar a dureza do coração dos seus discípulos, conduzindo-os à adoração e à confissão de fé. Nós sabemos que Jesus ele é capaz de acalmar o mar agitado por tão rijo vento, mas ele é muito mais capaz de acalmar o coração daqueles que estavam possuídos de temor com a simples frase: sou eu, não temais. Esse é o mesmo Senhor a quem servimos hoje, irmãos. Aquele que pode andar nos altos dos mares e fazer cessar o vento forte, para confrontar a nossa fé e nos conduzir à verdadeira adoração e à verdadeira confissão de fé. Esse sinal aponta para o fato e o confronto de que muitas vezes nós somos só mais um que estamos caminhando com Jesus, sem saber quem de fato Ele é. E aí Jesus vai usar de situações para provar a nossa fé, para que nós deixemos de duvidar, deixemos de ter crendices e fantasmas andam por aí, para reconhecer que Ele é o próprio Deus, o verdadeiro Deus, e adorá-lo, confessando como sendo o verdadeiro Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. E uma vez adorando e confessando, como João vai nos prometer, recebemos assim vida no seu nome. Questionamento para nós. Será que nós já tivemos de fato esse encontro real e verdadeiro com esse Deus Todo-Poderoso? Será que nossa fé em Jesus Cristo tem sido depositada a tal ponto de reconhecê-lo como o verdadeiro Filho de Deus
e não mais temer, mesmo as situações que nós não compreendemos, ou as situações de prova na nossa vida? Será que, como Jó, nós compreendemos que não dá para brigar contra Deus e que situações adversas podem vir na nossa vida, mas Ele continua sendo Deus? E que o nosso papel é tão somente não duvidar e crer, sabendo que Ele sabe o que faz? Nós precisamos avaliar o nosso próprio coração, irmãos, para ver se o nosso coração ainda não está endurecido. E temos que confrontar a nossa própria mente para ver se de fato temos compreendido, não sobre o milagre dos pães, mas sobre quem de fato Jesus é. E que possamos, como os discípulos, ao Jesus a chegar ao nosso barco, adorá-lo, declarando verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. E que o Senhor assim nos abençoe. E que toda situação adversa da nossa vida, irmãos, nós possamos lembrar as palavras de Jesus registradas no Evangelho de João: Sou eu, não temas.